Graça e paz, amados irmãos, nobres amigos, servos e servas de Deus. Graça e paz, a paz de Deus, a paz do Senhor. O importante é que está vindo de todo o coração. Eu quero agradecer a Deus por vocês que já fizeram a vossa inscrição nesse humilde canal, que já tem compartilhado, já tem ativado o sininho e já tem deixado um joinha. Que Deus possa abençoá-lo. Você que ainda não se inscreveu, que está vendo pela primeira vez, faça isso. Se inscreva, ative o sininho de notificação e deixe o seu joinha e aperte aí no joinha e nos ajude a propagar esta palavra poderosa que é a palavra de Deus. Queridos, nós estamos iniciando uma série de algumas palavras que nós muitas vezes repetimos sem ter a profundidade, o conhecimento, e nós repetimos porque ouvimos falar. E toda a informação que eu ouço falar e que eu repito, eu reproduzo, sem ter o conhecimento, a profundidade, a raiz daquela palavra, daquela informação, se estiver errado, eu acabo transferindo ou reproduzindo a informação errada. E isso no tempo moderno se chama fake news. Mas para nós cristãos, se nós transmitimos a palavra de Deus equivocadamente, errada, porque ouvimos falar, nós estamos projetando uma heresia, estamos sendo heréticos. Portanto, nós estamos abordando, subordinado a esse tema que está aí, o tema central. Tá louco? A Bíblia não diz isso. Tá louco? A Bíblia não diz isso. Então tudo que a Bíblia não diz e eu digo, eu sou um herege. E eu não posso ser herege. Eu tenho que procurar a mensagem na raiz. As informações são dadas, mas nem sempre as informações são coerentes àquilo que está escrito. Tá certo? Porque a palavra de Deus ela é pura. E às vezes as pessoas inventam tanta coisa que deixa a palavra de Deus completamente desnorteada com as suas heresias. E nós transmitimos essa informação, trazendo então um fake news, uma propagação de uma mentira. E isso não é bom. Nós vamos abordar um tema hoje que todo mundo conhece. E que tema é esse? Mateus capítulo 26, verso 75. Você conhece essa história. Jesus chama Pedro e Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Vamos fazer uma análise, uma reflexão desse texto. A começar que era Páscoa e Jesus estava na mesa com os discípulos. E lá na mesa com os discípulos, Jesus começa agora a observar que no meio deles havia um traidor. Jesus revela que havia um traidor. Jesus diz assim: olha, no meio de vós alguém, um de vocês, vai me trair. E ele sabia quem era. E você sabe que era Judas. E os discípulos ficaram atônitos, um olhando para o outro e disseram: quem será? Quem será? E Jesus disse: aquele que mergulhar o pão no prato comigo, esse vai me trair. Esse vai me trair. Pois bem, você sabe que Judas traiu Jesus. Vendeu ele por a informação onde ele estava por 30 moedas de prata. Mas esse não é o ponto que eu quero chegar. Jesus faz a ceia com os discípulos. Jesus não deixa isso abater, mesmo que sabendo que havia um traidor na mesa, ele faz a ceia com os discípulos. Ceia com todos eles. Dá graça ao pão, dizendo que aquele pão era o corpo. Dá graça ao cálice, dizendo que aquele cálice era o sangue da nova aliança. E depois de todos cearem, Jesus chama os discípulos e Jesus vai ao monte com os discípulos. E quando Jesus chega no monte, Jesus libera uma palavra muito forte. Jesus disse assim: olha, hoje mesmo, todos vocês vão me abandonar, vão me deixar. Todos vocês. Importa que o pastor das ovelhas seja ferido. Mas ao terceiro dia esse pastor vai ressurgir. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou aparecer de novo. Importa que ele seja ferido. E o pastor sendo ferido, todas as ovelhas se dissiparão. Todas se afastarão. Os discípulos olhando, ouvindo aquela palavra, os discípulos ficam revoltados e dizem: Senhor, de forma alguma nós iremos contigo até a morte. E Pedro também toma aquela palavra e diz: não, Senhor, eu irei contigo até a morte. Aí chega no texto que nós falamos. Mateus 26, 75. Os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas, João não é evangelho sinóptico, mas os 3 evangelhos, eles relatam de formas diferentes
porém o significado é o mesmo, antes que o galo cante. Você vai observar essa frase, antes que o galo cante. Marcos diz, antes que o galo cante 2 vezes, que não vem ao caso nós agora refutarmos ou retratarmos, mas todas elas, todos eles, falam antes que o galo cante. E é aqui que eu quero chegar contigo. Que galo é esse? Visto que eles tinham lá uma lei, na época de Jesus, de que ninguém podia criar aves. Porque as aves voavam e, segundo eles, emporcalhava a terra que era santa. O local era santo. Em segundo lugar, Jesus vai ser entregue para ser julgado 6 vezes. É o número do homem, 6 vezes. Quando Jesus é capturado, depois do beijo de Judas, Jesus vai ser julgado na casa dos seus irmãos. Anás e Caifás e o Sinédrio julgaram Jesus. Não podendo fazer nada contra Jesus, eles mandam Jesus para Roma, para ser julgado em Roma. Tanto no Sinédrio, onde ele foi julgado, não tinha por ali nenhum galinheiro à disposição para que se criasse galos ou galinhas. Não tinha, porque era contra as normas, a lei naquela ocasião. Ele vai para Roma. Chegando em Roma, ele passa por Pilatos, é julgado por Pilatos. Pilatos manda ele para Herodes. Herodes julga Jesus e manda Jesus de volta para Pilatos. Jesus foi julgado 6 vezes. Na última vez que Jesus é julgado, Jesus vai ser condenado na Páscoa. E na Páscoa Jesus vai ser condenado. E agora Pilatos, diante de todo aquele povo, Pilatos, como era costume deles, de soltar, de liberar um malfeitor, Pilatos pergunta para o povo que já havia sido persuadido: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus? Jesus ou Barrabás? E o povo gritou em uma só voz: crucifique Jesus e solte Barrabás. Jesus agora está carregando a cruz. E quando Pedro olha Jesus carregando a cruz, por 3 vezes, alguém pergunta para Pedro: tu és um dos tais, tu conhece, tu fala como ele? E Pedro diz: eu não conheço, eu não sou um dos tais, eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é. 3 vezes negou. E o galo canta. Mas que galo é esse que cantou? Eu quero dizer para você que o cinema reproduz uma informação mentirosa. Eu quero dizer para você que as novelas, os filmes, até os vídeos cassetes daquela ocasião, agora o DVD, agora a internet, reproduzem informações completamente mentirosas. O galo aqui vem extraído de uma palavra galicídios, que eram soldados romanos que ficavam de sentinela nas torres de vigília. E de tempo em tempo, na troca de turno, por quatro trocas de turnos, eles trocavam. Em cada troca de turno, era tocado a trombeta anunciando a troca de turno. E Jesus, sabendo disso, Jesus diz: antes que o galo cante, ou seja, antes que o soldado toquem a trombeta, Pedro, tu vai me negar. Antes da troca dos 3 turnos, tu vai me negar, Pedro. E assim aconteceu. Então, descortinando, ou tirando, ou deletando, ou excluindo da tua consciência, do teu HD, da tua memória, a informação que estava aí, uma informação errada, porque o galo que cantou não foi uma ave. O galo que cantou, na verdade, não cantou. Não existia galo algum naquela ocasião. Não existia a ave de pena. Não existia. Quem tocou a trombeta foi o soldado. Na troca de turno, Pedro negou Jesus. Antes de tocar a trombeta, Pedro negou Jesus. Então, era apenas galicídio. Eram os soldados que trocavam as trombetas de tempo em tempo na torre de vigília. É por isso que Jesus usa a expressão vigiai. Porque Jesus sabia o que os soldados faziam ali a cada 6 horas na troca de turno. Eles vigiavam toda a cidade. Eles vigiavam a casa de Pilatos. Eles vigiavam o reino de Herodes. Os galicídios. Não era ave. Não era galo.
não tinha galinheiro. Não. Era apenas soldado tocando a trombeta, anunciando a troca de turno. Amém? Deus abençoe vocês. Fique com essa informação maravilhosa. E não reproduza aquilo que você não tem conhecimento. Agora, reproduza essa informação, porque essa informação é pautada no conhecimento, na época de Roma, na época de Jesus, na história da igreja, naquela ocasião. Tá bom? Deus abençoe. Tu tá louco? A Bíblia não diz isso. Amém? Deus abençoe vocês. Uma excelente noite em nome de Jesus. Amanhã vemos com mais uma informação para a glória de Deus. Reproduza. Clique aí no sininho. Ative as informações. Dê um joinha. E você que não fez ainda a inscrição, faça, inscreva no canal em nome de Jesus.